Olá, seja muito bem-vindo ao Psi de Norte a Sul. Esse é um projeto que eu, psicólogo Júlio de Sá, do Pará, E eu, Fernanda Malman, do Paraná. estaremos semanalmente trazendo temas da psicologia atuais e discutindo eles a partir dos nossos olhares enquanto psicoterapeutas. Aqui a gente vai trazer para vocês muito das nossas opiniões, mas também dos nossos embasamentos. Esse é um projeto que foi pensado com muito carinho. Eu conheço a Fernanda desde 2016, a gente fez uma pós-graduação juntas lá em Curitiba, e desde então, né, a gente já trocou muito, já cresceu muito, e agora a gente está criando esse podcast. A ideia é estar trazendo temas pertinentes e relevantes sobre a psicologia trocados a partir desses dois lugares, Norte e Sul. Mas e aí, Fernanda, me conta, como que tá a tua expectativa? Como que tá sendo para ti? Finalmente está nascendo nosso filho. Olha, tá sendo assim uma experiência muito rica. Eu não vejo a hora de poder trazer tantas reflexões que a gente faz no particular aqui sobre psicologia e poder colocar isso no mundo, trazer essas provocações, como você mesmo falou, que eu achei que é uma palavra assim no ponto. Amo, nossa cara. Nossa cara, exatamente. Com carinho, com curiosidade, a gente falar sobre terapia, porque terapia é vida, é transformação. Então, para arrancar esse podcast, a gente tem que ter um tema piloto, né? E aí a gente tem que voltar pro clássico, pro old school, que eu acho que é uma coisa muito pertinente, que é falar sobre terapia, né? Depois a gente vai É o discutir outros começo de temas, tudo. mas, né, já que a base das nossas reflexões e percepções sobre a vida humana, sintomas, adoecimentos psíquicos, cura existencial e tudo mais, nasce a partir da nossa observação clínica dos atendimentos, né, com os nossos clientes. Isso, com E aí, certeza. outro dia eu estava ouvindo no Uber uma música do Luan Santana que é muito interessante, que ele fala você não precisa de um livro de autoajuda, você precisa de um cheiro na sua nuca, você não precisa de uma sessão de terapia, você precisa de uma noite mal dormida. Sim, o ano é 2024, a gente tem ouvido falar muito mais de pessoas relatando frases do tipo, eu vou levar isso pra minha terapia, ou, né, tô na terapia. E aí me causou uma curiosidade, né, de ver esse hype de uma música que fala, que de alguma forma desmerece ou denuncia aí um afastamento do serviço, né? Existe uma ideia nessa música que existem outras formas mais agradáveis, vamos colocar assim, de resolver os teus problemas, que não seja Uhum. pela via da terapia. A gente tem aí um boom da psicologia, um boom da terapia, mas ainda assim, percentualmente falando, pouquíssimas pessoas fazem terapia quando a gente coloca no nível macro, principalmente no Brasil. Acho que é pertinente a gente lançar essa pergunta, né? Quem tem Com medo de certeza. psicologia? E aí, a partir dessa pergunta, quem tem medo de terapia, a gente lançou, né, Fernanda, dois eixos principais para a gente discutir e refletir sobre isso na atualidade. Vai que você é uma pessoa que está pensando em fazer um processo terapêutico e pode se reconhecer, ou é uma pessoa que começou a fazer um processo terapêutico e percebeu nas suas relações, né, no âmbito familiar, os impactos de fazer terapia, porque quando a gente faz terapia, a gente não está mudando só a gente está mudando o sistema que a gente está inserido, a gente está Todas as impactando as relações. nossas relações, há um impacto, né? O que a gente faz ecoa o que a gente é também. Então, se a gente vai mudando, reconfigurando e questionando, isso também vai tocando nas nossas relações. Então, a Claro. gente pensou mais ou menos esses dois tópicos, né, Fernanda? Quais são esses dois eixos que a gente vai abordar? Conta pra gente. Bom, primeiro de tudo, eu acho que vale um corte aqui, que é trazer o quanto eu já fui uma pessoa, sim, sou psicóloga, já tive muito medo de fazer terapia, tenho que ser muito sincera, porque o que eu vou ganhar mentindo, né? O medo é esse, né? Da gente se expor, da gente olhar para os nossos fantasmas pessoais, a gente se encarar. Esse é um ambiente onde, de fato, você vai ter que dar conta das coisas que você não quer ver. Mas o Uhum. quão transformador isso é e o quanto que isso amplia, né, o nosso olhar para o mundo, o quanto que a gente vai conseguir se relacionar com a gente de uma maneira muito mais saudável, muito mais sincera. Eu acho que são muitas coisas, mas esse medo pessoal perpassa esse lugar, assim, de estar vulnerável mesmo. E de uma maneira que a gente não está acostumado, né? Uhum. Na nossa criação até hoje, vulnerabilidade por muitas vezes foi sinônimo de violência.
E, né, inclusive, esse é um dos principais inícios de terapia. Quando as pessoas já precisam, né, fazer esse processo terapêutico, mas de alguma forma associaram que se elas se colocam vulneráveis, elas estão expostas demais, né? Interessante esse ponto que tu trouxestes, que é o medo da vulnerabilidade, né? Uma ponta. E aí eu fiquei pensando no extremo oposto disso, que seria essa crença de autossuficiência. Imagina, se você tem essa crença de que você tem que dar conta de tudo sozinho. Ir para terapia é atestar de alguma maneira que isso não é verdade. E de fato, na prática não é verdade. A gente precisa das pessoas, a autossuficiência é um problema. A gente está tendo aí uma crise de isolamento social, de depressão, de vários fatores pesados sobre essa crença de que a gente dá conta das coisas sozinho. Isso não é verdade. Mas ainda existem pessoas, né, que nem pensam na possibilidade de testar esse serviço, porque isso é sinônimo concreto de que ela não deu conta. No fim das contas, o que isso representa é um isolamento, né? Sim. O quanto as pessoas elas ficam ainda mais isoladas nos próprios problemas, sofrendo sozinhas, porque o sofrimento ele vai ser inerente. E aí eu acho que é interessante que a gente pega o link para o nosso segundo tópico, seriam as resistências sociais e relacionais. Claro que a gente dividiu aqui em tópicos para ser uma coisa didática, né, gente? Exato. Na vida prática tá tudo conectado. Então, só para a gente ir organizando, a gente já falou das questões pessoais, que seria o medo da vulnerabilidade e essa crença de autossuficiência. E aí, realmente pensando, então, agora os impactos sociais e relacionais que corroboram para esse medo da terapia. E aí existe uma coisa muito interessante que eu percebo nas relações familiares de pessoas que iniciam processos terapêuticos, é que sempre há uma mudança. Sempre que um indivíduo, né, dentro de um sistema, começa a refletir, a questionar, a problematizar algumas coisas, isso vai criando naquele sistema que estava organizado uma fricção, uma mobilização de energia que muitas vezes é percebida de uma forma muito negativa. Escuto muito na terapia relatos do tipo: fulano disse que eu mudei muito. Nossa, tá mudando muito, tu não era assim. Tu era de outra forma, tu não fazia isso assim. E sim, que bom, né? Que bom que a pessoa tá pensando outras coisas. Mas é curioso ver essa resistência. Se tu estiveres num ambiente tóxico, abusivo em alguma forma, e uma dessas pessoas que está ali começa a mudar, a apresentar novas ideias ou novos comportamentos que de alguma forma colocam em xeque as crenças que sustentam isso, esse campo, né, essas relações, essas pessoas, elas começam a intensificar uma resistência para fazer com que esse indivíduo que está mudando, que está florescendo, que está reconfigurando, volte para aquele lugar que é o lugar conhecido desse grupo e dessa relação, né? Então é normal nesse momento ouvir frases do tipo: tu não era assim, tu mudou, ou eu não me apaixonei por essa pessoa, eu me apaixonei por outra, que são sugestões sutis de que, olha, você tá ficando muito diferente do que eu tô acostumado, né, do que eu consigo controlar, do que eu consigo antecipar. Então, tem como você voltar para aquilo? Me traz, assim, esse pensamento nessa questão da resistência, tanto em relações familiares, relações conjugais, a quem serve que você não faça terapia, que você não se trabalhe. É uma alienação psicológica. Porque se você não se trabalha, você não vai entender os seus limites, você não vai conseguir colocar para o outro o quanto talvez aspectos dessa relação não funcionam mais. Sim. Então, claro que isso vai mudar e reconfigurar todo esse sistema relacional. E algumas pessoas vão ter muito mais dificuldade de lidar com isso porque estão muito acostumadas justamente com esses contratos velados aí, não necessariamente firmados, mas que tem uma previsibilidade, né, dentro dessa relação. Só que o quanto que isso de fato é saudável. Fiquei pensando, o que é a terapia? Né? A gente está falando tanto do medo da terapia, mas o que é a terapia? É um espaço onde você pode ser ouvido livremente, sem julgamento. A partir da tua fala, tu consegues elaborar coisas, isso vai te fazendo ter uma noção maior de ti, e você vai conseguindo tomar escolhas mais adequadas, mais assertivas, por aí, né? Tô dando um resuminho de terapia. Quem tem medo de passar por esse processo? Então, vamos voltar pro Luan Santana. Isso. O que faz o Luan Santana acreditar que uma noite mal dormida proposta por ele
vai resolver o que quer que seja que uma sessão da terapia não, né? Na verdade, uma noite mal dormida é péssima para nossa saúde mental. Além da menina ficar, além da menina ficar sem terapia, ela ainda ficou sem dormir. Então, assim, ela está ótima, bem preparada realmente para lidar com o que quer que seja que ela está passando. Se a gente for falar sobre o nosso sistema social, cultural, a gente vive uma sociedade extremamente machista e o quanto que as consequências que isso traz para ambos os lados, não só para a mulher, mas para o homem também, né? Se a gente for olhar qualquer pesquisa, a grande maioria das pessoas que procuram terapia são mulheres, não são os homens. Por quê? Porque dentro dessa masculinidade tóxica, você falar sobre o que você sente, você se expor, você estar vulnerável, como a gente já falou ali nos motivos pessoais, é um sinônimo de fracasso, é um sinônimo de fraqueza, inclusive. Então, o quanto que a mulher, já ocupando, infelizmente, esse lugar social que muitas vezes é repetido de ser louca, de ser descontrolada, de estar em contato com o fato de que ela não dá conta mesmo, de fato, sozinha, mas isso é muito sincero. Então, coloca essa mulher num lugar de empoderamento. Sim. E mulheres empoderadas incomodam. Sim. Simples. O que uma mulher empoderada tem que incomode tanto? Diga pra gente. Bom, ela fala, né, Júlia? Ela fala. Ela é sincera. Ela denuncia, ela não né? tem problema de dizer não, ela não tem problema de desagradar. E é isso, ela vai denunciar o que quer que esteja disfuncional dentro dessa relação. Ela não vai acreditar que se ela tiver uma noite mal dormida, os problemas dela são resolvidos. Não, inclusive, ela vai sair correndo de homem como esse. Que ela sabe que é problema pra ela, né? Oh, muito bem. E tu sabes uma outra coisa que eu fiquei pensando? Claro que eu ia jogar essa bola pra tu fazer o gol, né? Óbvio. Mas eu fiquei pensando uma outra coisa, assim, já pra meter lenha na fogueira, que é, ele não perguntou pra ela o que ela tinha. Não. Tu prestou atenção nisso? Tipo assim, a música começa com você não precisa de livro de autoajuda e você não precisa de terapia. Ele já tem a receita pronta. Ele não perguntou como ela tava. Não. Mas não foi tipo assim, o meu bem, o que que você tem? Mas aí tem outra coisa, né? Será que ele banca saber como ela tava? Claro, a resposta a gente já sabe, é não. Já sabe. Então, é justamente... Chegamos à conclusão muito rapidamente que a resposta para essa pergunta é não, obviamente. Né? Então, eu acho que isso também entra muito em contato com todos esses tabus que estão relacionados à terapia e que vão estar conectados com esse medo de fazer a terapia. E assim, né, eu acho que pegando o gancho também desse momento atual de Olimpíadas, ver a Rebeca e ver a Simone Biles falando sobre o quanto a terapia tem sido transformadora na vida delas, acho que isso poderia ser um motivador suficiente, porque elas são as melhores do mundo, né, gente? Então, sim. Façam terapia, façam igual a Simone Biles, façam igual a Rebeca Andrade, que elas estão mostrando o caminho aí pra vocês. Fê, esse foi o nosso primeiro episódio. Eu tenho certeza que a partir de agora a gente vai evoluir também e crescer nesse processo, que venham novos temas, que venham novas reflexões. Como que foi pra ti? Foi legal? Gostou? Nossa, é maravilhoso poder trazer essas trocas e essas reflexões que acho que eu e você, a gente nem sabe ainda como é que vai tocar, mas que eu sei que vai tocar muitas pessoas de maneiras diferentes e em lugares que só elas vão poder dizer, mas acho que é sobre isso, assim, eu fico muito, muito, muito feliz, muito realizada. Foi maravilhoso, eu tô muito feliz que venham os próximos vídeos, que venham os próximos temas. A gente vai, viu, gente, assim, primeiro podcast, a gente tá aqui aprendendo, mas acho que a gente começou super bem, eu tô muito feliz com essa troca. É isso aí, gente. Compartilhem, não deixem de escutar os nossos próximos podcasts, de ver os próximos vídeos. Compartilhem com seus amigos, com os familiares e fiquem ligados que Psi de Norte a Sul tá só começando.